início ao nosso estudo desta quarta. Mais uma vez, vamos sentindo na profundidade do nosso ser, nos escaninhos da nossa alma, a energia boa que emana deste lugar, dando asas à imaginação. Vamos nos recordando deste espaço vazio, do outro espaço vazio e do outro espaço vazio. Vazio no plano material. Desde a época em que o pé de manga era a única referência desta casa. No período de chão, de terra batida, no período de agosto, os ventos insuportáveis pela poeira que levantava, na época de chuva, o lamaçal, os carros encravando, a dificuldade de se locomover até o centro. Mas desde aquela época, quando ainda não havia nenhum tijolo colocado, enquanto a instituição, fisicamente falando, não existia, ali estava o pé de manga, velho, com quase 90 anos de idade, fazendo sombra para que o Evangelho de Jesus fosse pregado às pessoas que ali estavam, sentadas em bancos de madeira, algumas de pé, as crianças esparramadas pelo chão e o Evangelho sendo pregado. Mais tarde, a sopa quente, colocada em cada panela, em cada caldeirão, era levado para as casas para matar a fome. E devagar, nos limites naturais, as paredes foram sendo erguidas, modestas, foram subindo, as coberturas feitas, e ali então, numa quarta-feira, o nosso amigo Carlos Bacelli, em uma reunião de psicografia, teve a oportunidade, entre outras mensagens, de trazer a carta de José de Moraes, feliz pela inauguração desta casa, que seria feita novamente daí 2 dias, quando faríamos a palestra, na ocasião, sobre a felicidade, onde também consideramos uma segunda inauguração. E de lá em diante, com grandes trabalhadores que passaram, que se foram, outros que ficaram, outros que desencarnaram, a casa foi se desdobrando nas suas atividades. O terreno onde nós estamos hoje, neste momento, fazendo o estudo, adquirido posteriormente para uma nova etapa, para erguermos o salão, depois a sessão mediúnica, que hoje é a sala do Dr. Cláudio. O nascimento do Centro de Convivência Infantil, Juvenil, Benedita Pimentel, num período de maiores, talvez maiores dificuldades do que hoje, pela limitação em todos os sentidos, inclusive de material humano. E as crianças felizes, se divertindo da maneira que era possível, da forma que se dava para fazer, de 15 para 20, de 20 para 25, e de repente 100 crianças e adolescentes ocupando o espaço,
onde permanecem até hoje. E quando eventualmente participamos das reuniões de pais e professores, vamos observando os antigos alunos do CCI, hoje, como pais dos atuais alunos do CCI. Todos aqueles que passaram por aqui, hoje casados, com seus filhos, e os seus filhos aqui estudando. Então, quando nós lembramos nesta noite a figura de José de Moraes, lembramos com toda a reverência possível, com todo o respeito que ele merece, já que, se voltarmos na história, há 83 anos atrás, tudo ainda era muito mais difícil. Votuporanga havia nascido há pouco, era um bebê que engatinhava. E a casa, caminho de Damasco, sendo erguida, sendo constituída. E quanto trabalho a realizar e que foi realizado. Então, numa noite como esta, em que fazemos um estudo, digamos assim, diferenciado, aproveitamos para ressaltar e enfatizar a nossa gratidão a esses espíritos que aqui estiveram e que aqui estão, apoiando, ajudando na elaboração do trabalho. E que esta casa ainda permaneça produzindo luz por décadas, décadas e décadas. Porque as gerações vão passar, amanhã ou depois nós não estaremos mais aqui e outros estarão. Esperamos nós, conduzindo esta casa da forma como ela sempre foi conduzida, com prioridades para o socorro, para a assistência física, espiritual, para o estudo, para a evangelização de crianças e adolescentes. Sobretudo, uma casa de alegria, de disciplina, sim, de seriedade, como não, mas sobretudo de alegria. A característica do trabalhador que já compreendeu a sua função, a sua tarefa ou a sua missão. E se sente extasiado, feliz, transbordando de simpatia pela simples oportunidade de servir. Que possamos, então, em companhia dos benfeitores, em companhia do trem que insiste em nos perseguir esses anos todos, em companhia até mesmo dos obsessores, que são atraídos pela luz aqui produzida, possamos continuar no desejo sincero de servir. Que o Cristo nos abençoe. Muito bem, vamos lá então. Os espíritos mais simples, porém carregados de uma moralidade incomparável, de uma espiritualidade, digamos assim, superior, têm a capacidade de dizer muitas coisas em poucas palavras. Eu ainda comentava hoje com uma pessoa como espíritos desta envergadura moral dispõem de expressões diretas, explícitas, tão sábias, que uma frase ensina muito. Eu estou dizendo isso porque outro dia eu via o Dr. Klaus atender uma pessoa que, com uma certa frequência, está vindo para o atendimento, e como eu conheço a pessoa, inclusive foi eu que indiquei que ela viesse,
por uma curiosidade, não vã, mas uma curiosidade séria, eu perguntei assim ao Dr. Klaus, ela não vai se curar? E ele respondeu, a cura já está acontecendo através da enfermidade. A cura já está acontecendo através da enfermidade. Querendo nos lembrar, não ensinar, porque isso nós já sabemos, querendo nos lembrar que quando Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Ele não se referia necessariamente aos doentes do corpo, que embora haja em nós um desejo de termos saúde, e é bom que tenhamos, pela lei de conservação, Jesus dizia que ele estava vindo para a saúde da alma. E infelizmente, ou felizmente, às vezes, para a conquista da saúde espiritual, teremos que sacrificar a saúde física. Muitas vezes, os processos de libertação do espírito, da possibilidade dele alcançar um patamar evolutivo melhor, faz com que ele tenha a necessidade de viver determinadas experiências, digamos assim, mais dolorosas, da qual muitas vezes ele não se dá conta e não entende por quê. Eu até brincava no último domingo, quem assistiu a live, e eu brincava porque muitas pessoas questionam assim: qual é o critério que os espíritos usam para curar determinadas pessoas e não curar outras pessoas? Por certo, não é a fé, porque muitas pessoas são curadas ainda que não tenham fé. Muitas pessoas são curadas sem ter fé, porque quando nós vamos para um tratamento espiritual, a fé não é o mais importante. A fé, ela pode potencializar o tratamento que está sendo feito, mas ela não é fator decisivo, porque há pessoas que, embora não tenham fé, recebem a cura. E eu dizia para esta pessoa, tentando encontrar uma explicação para a pergunta que ela me fazia, e dava a mim mesmo como exemplo, brincando e dizendo assim, olha, em 17 anos trabalhando com o Dr. Klaus, eu já vi ele, vamos pegar aqui uma doença mais grave, ele curar câncer em estágio terminal, em estágio inicial, a cura ser feita. E veja só, pobre de mim, miserável de mim, que tem uma tendinite do tornozelo, que dói sem parar. Inclusive, quando eu estou trabalhando no Klaus, e ele não me cura. Vamos parar para refletir. Curar um câncer é muito mais difícil do que curar uma tendinite. Vocês concordam comigo? E depois dessa conversa pela metade, eu cheguei em casa e depois eu disse a ela, uma querida amiga, que também é minha cliente, ela encontrou uma mensagem do Espírito Emmanuel que, na minha opinião, é extraordinária dentro disso que nós estamos falando. A mensagem do Espírito Emmanuel diz assim: tem problemas que você não vai compreender. Você vai superar. Compreender é mais tarde. Né? Isso é assim, fantástico. É verdade. Tem problemas que a nossa evolução moral, intelectual, não nos permite entender. Por que nós estamos vivendo aquilo? Por que aquilo está acontecendo? Qual é o aprendizado? O que nós não aprendemos ainda? Então a gente supera. A gente não reclama, a gente não xinga, a gente não se revolta, a gente supera. Mais tarde, com o passar do tempo, a gente vai entender o porquê. Essa é a ideia. Bom, vamos para a primeira fase aqui do seu José de Moraes. Recomendação primeira: dar comida a quem tem fome. E essa expressão, e eu entendi o que ele quis dizer, essa expressão não se limita ao trabalho social que é feito aos domingos.
ela é mais ampla do que isso que nós estamos dizendo, do que isso que ele disse. Dar comida a quem tem fome, José de Moraes está dizendo assim: façam o que é fundamental, façam o que é urgente, façam o que precisa ser feito. É isso que ele está dizendo. Quando nós conseguirmos, e eu espero que eu ainda esteja encarnado, quando nós conseguirmos deixar pronto o outro lado, que, para quem não sabe, a gente tem um objetivo de realizar todas, todas as nossas atividades espirituais do lado de lá. A começar do IMPAMED, porque lá um salão para pelo menos 250, 280 pessoas, nós podemos fazer o IMPAMED lá sem termos a necessidade de alugar salão de nenhum hotel. Sobre esse aspecto, nós também lembramos que a sala do Dr. Klaus é lá, que as sessões mediúnicas, as evangelizações. Não se preocupem, gente, com a pomba. Isso tá bom. Então ela está voltando para casa. Aí vocês me desconcentram. Aí vocês me irritam com isso. Porque deixa a pomba lá. Vamos prestar atenção no estudo. Porque a gente levando toda essa atividade para o lado de lá, o que acontece? A Sonho da Cara é ter 200 crianças. Foi o que você me falou outro dia? A gente pode liberar todo esse espaço para esse tipo de trabalho. Hoje, por exemplo, nós não temos como ter um consultório dentário. Por quê? Porque não tem uma sala. Nós não podemos ter, por exemplo, um consultório médico, onde o médico possa vir aos finais de semana, por exemplo, né? Consultar as pessoas, etc. Por quê? Porque nós não temos onde fazer. Nós não podemos ter um espaço para o corte de cabelo. Nós não conseguimos ter, por exemplo, seria muito interessante, inclusive para as pessoas do bairro, um bazar da pichincha permanente, onde as pessoas pudessem vir qualquer dia da semana, ter alguém ali para atender, a roupa mais barata, aquela coisa toda, como uma instituição faz. À medida que você vai para lá, com toda a atividade espiritual, você libera, por exemplo, esse salão, que se for dividir em salas, dá muitas salas. Você libera a sala do Dr. Klaus, que dá para fazer muita coisa. Você libera a sala mediúnica, que nós usamos de quinta-feira. Você libera a outra evangelização, que é um salão maior, que dá para fazer muita coisa. Então, assim, é claro que não é só isso, tem um custo disso, eu sei. Mas em termos de espaço, você consegue dobrar a quantidade de criança que é atendida, né? Para tudo ter um espaço maior. Então, isso serve até para a gente explicar qual que é a ideia, porque aí você consegue ter um espaço enorme para o trabalho social. Uma parte disso a gente está conseguindo aqui com esse espaço menor, que era ali a casa do Sebastião e da Marilda, né? Que era um espaço de recreação para as crianças que a gente não tem. Por exemplo, muita gente não sabe disso, mas é super complicado. Na terça-feira, a gente tem que canalizar as crianças para uma atividade, as crianças têm que ter atividade. Mas o portão aberto, entra pessoa, sai pessoa, entra pessoa. Então, eles vão aqui no campinho ali da ferroviária fazer as atividades ali. Olha, eles têm que ir a pé, têm que ir com professores, têm que levar água, é no espaço fora da entidade, mas não dá para você manter a atividade ao mesmo tempo que o Dr. Paulo está atendendo. Você tendo um espaço de recreação como este que logo vai ficar pronto, as crianças não têm que sair da entidade. Eles vão brincar ali, eles vão ficar ali e assim por diante. Então, quando o José de Moraes disse dar pão a quem tem fome, ele está dizendo, faça, atendam, né? Busquem atender a necessidade das pessoas que estão aí. Que foi, na época que foi a ideia de trazer o caminho de Damasco aqui para esse bairro. Nessa época, embora eu não fosse presidente, eu já estava no caminho de Damasco, lá na rua Mato Grosso, esquina ali onde que era a rodoviária, onde era o albergue noturno, e aí nós tivemos ali dois problemas.
o crescimento da cidade, tinha um ponto de circular justamente na janela da sessão mediúnica, o movimento de carro. Então, o dia de fazer a sessão mediúnica era um horror, porque o barulho, o trânsito dificultava muito. E porque o trabalho social, ele havia meio que perdido o sentido com o caminho de Damasco, ali no centro da cidade. E aí foi quando a gente veio para cá, para debaixo do pé de manga, que não tinha nada construído, absolutamente nada, só o terreno vazio e o pé de manga, e ali, então, as atividades começaram. E desde aquela época, havia uma prioridade por parte dos espíritos. Dona Benedita ainda não estava na casa, Dr. Klaus ainda não estava na casa, José Lázaro ainda não estava na casa, havia uma outra equipe coordenando a atividade, e esses espíritos chegaram um pouco depois. Dona Benedita logo em seguida, e o restante dos espíritos, Nordestino, José Lázaro, chegaram compondo a equipe do Dr. Klaus. Foi quando o Dr. Klaus veio que esses outros espíritos acabaram vindo na sua equipe para iniciar uma nova atividade, trabalho de marca, etc. e tal. Diz o Zé de Moraes: se tiver vontade de parar o serviço no bem, reflete sobre as muitas encarnações em que nesse assunto você esteve parado, inerte. É uma reflexão muito importante, que nos chama a atenção para nos fazer permanecer. Vocês sabem, e nós já dissemos aqui de outras vezes, isso não é nenhuma novidade, mas embora não sendo novidade, é algo que a gente sempre tem que parar para pensar. O quanto nós estamos, pela primeira vez, decididos, pelo menos na teoria, nem sempre conseguimos sustentar isso na prática, mas pelo menos na teoria, o quanto estamos dispostos a tentar fazer o bem, a tentar deixar alguma coisa de bom quando a gente partir dessa encarnação, coisa que nós não fizemos em nenhuma das outras encarnações. Aí alguém poderia questionar assim, mas Aguinaldo, como é que você pode afirmar isso? Você não conhece o passado espiritual de todo mundo que está aqui. Você não sabe como é que foi as nossas encarnações. Você pode saber da sua, da nossa você não sabe. Como é que você pode afirmar que essa é a primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa de útil? Está lá no livro dos Espíritos. Se você quer saber, disse os Espíritos Allan Kardec, se você quer saber o que você foi na outra encarnação, observe as suas tendências de hoje, as suas inclinações de hoje. Você vai ter uma ideia do que você foi na outra encarnação. A partir do momento que eu vejo todos nós num esforço enorme para não desistir, para continuar trabalhando, para não desanimar e tudo mais, por uma questão de dedução, é óbvio que a gente não fez grande coisa no passado. Porque se já tivéssemos feito, a nossa condição espiritual hoje seria outra. A nossa postura perante a vida seria outra. E nós poderíamos pegar como exemplo, se ainda a gente não entendeu, o que dizem a respeito do Chico Xavier, que é uma grande verdade. Chico Xavier não se fez Chico nessa encarnação. Ele não evoluiu tanto assim nessa encarnação. É como se Chico, embora ainda fosse um espírito, é um espírito, dentro de um processo evolutivo, que ainda tem lá suas mazelas, entre aspas, podemos dizer que Chico é um espírito que chegou pronto. Quando você estuda as reencarnações passadas do Chico, aquelas comprovadas e aquelas que a gente tem dúvida, né, muitas pessoas têm dúvida sobre ele ter sido ou não Allan Kardec, eu acredito nessa teoria, acho que foi, a gente pensa o quê? Vamos imaginar que essa teoria seja verdadeira, que Chico foi Kardec. Ele conhecia a doutrina como ninguém, foi ele que codificou, certo? E observem como faz sentido, porque Allan Kardec, na codificação, ele teve que se dedicar, embora também fizesse a caridade,
mas ele teve que se dedicar quase que totalmente o tempo para a parte teórica. Os livros, imagine só, eu fico pensando em Allan Kardec, numa época que não tinha um WhatsApp, não tinha mensagem de texto, né? Não tinha e-mail. As cartas dos médiuns, que eram psicografadas, chegavam para Allan Kardec via correio. Correio. Ele tinha que abrir as cartas, ler, e ele tinha que pegar. E assim, Allan Kardec, ele ia colocando no Livro dos Espíritos respostas que batiam as respostas de vários médiuns diferentes. Médiuns de praticamente o mundo todo mandavam as cartas, teoricamente, dos espíritos. E Allan Kardec tinha que fazer uma comparação com as respostas que batiam, que tinham a mesma direção. Não é isso daqui. Esse espírito disse isso através desse médium, esse disse uma coisa parecida, isso disse uma coisa parecida. Então é isso. O trabalho que ele teve para fazer tudo isso. Então, assim, Kardec ficou na teoria. Aí ele reencarna como Chico para trabalhar na prática. Ainda que tenha psicografado mais de 420 livros. Mais de 420 livros. Ainda assim, Chico veio fazer na prática o que ele ensinou na teoria, na roupagem de Allan Kardec. Então, como nós não somos esses espíritos, como nós não temos uma trajetória na luz, como nós não temos uma bagagem no bem, ele recomenda, quando a gente parar em pensar, pensa que você esteve parado todas essas encarnações. E agora que você começou a se movimentar, não é agora que você vai parar de novo. Certo? Terceira frase, bem simples, e eu vou explicar também. Fuja dos cargos de diretoria. Não é. Isso não quer dizer que você não possa ou não deva assumir algum cargo dentro do centro. Ele está dizendo dos riscos que isso configura para os espíritos mais vaidosos. O risco que é ter o nosso nome no papel. O risco que é para nós que já ostentamos por muitas encarnações a espada para fazer prevalecer o poder e já ostentamos em tantas outras encarnações uma caneta para ostentar o poder. A assinatura vale. Quem morre, quem vive, quem está sendo condenado, quem não está, quem vai para a fogueira, quem vai para a fogueira. Muitos de nós estivemos lá na Inquisição. Isso é histórico. E muitos de nós, na figura de papa, de bispos, com a caneta, com uma canetada, estivemos decidindo quem é que deveria ir para a fogueira. Então, hoje em dia, uma caneta da mão e com uma assinatura que tenha qualquer poder é um perigo na nossa mão. Nesse sentido, ele está querendo dizer que o espírito pode se contaminar e esquecer do que realmente é importante, do que realmente ele deve fazer, que é a sua tarefa. Embora toda instituição, por uma questão burocrática, exista a exigência de um estatuto, de normas de diretoria, etc, etc, etc. Mas os perigos que isto representa para nós. Então, se nós tivermos que escolher entre o cargo e a tarefa, a tarefa. A tarefa. O cargo e servir, servir. O cargo ou o trabalho mais simples, sem dúvida alguma, o trabalho mais simples. É nesse sentido que ele está dizendo, fuja dos cargos de diretoria. Quantas vezes, e pasmem, isso é comum num monte de lugar, a gente vai fazer palestra, quando assim, em alguns eventos mais suntuosos, é uma coisa terrível, porque fica quase 20 minutos para se compor a mesa diretora, né? E aí você senta lá com cara de palhaço, esperando a sua hora de começar a falar, e aí aquela coisa, vamos chamar para sentar aqui à frente o terceiro tesoureiro, o primeiro vice-presidente,
o segundo vice-presidente, o terceiro. Eu não sei, acho que tinha uns 4 vice-presidentes. Digo, gente, o quarto vai ter que morrer muita gente para ele assumir. Ele não vai assumir nunca, só se for na outra encarnação, né? Onde as pessoas têm uma preocupação muito grande com isso e acabam esquecendo daquilo que é mais urgente, que é a tarefa, que é o serviço no bem. Terceira frase. Simples, simples como ele é. Nunca se sintam sozinhos. Vocês não estão. Né? E como tem hora que isso é importante, né? Como tem hora que isso faz a diferença. Saber a gente sabe, mas a hora que a gente sente, muda, né? Saber na teoria, a gente sabe que os espíritos não vão nos deixar sozinhos. Se o trabalho também é deles, se nós estamos falando de parceria, não é possível você imaginar que qualquer atividade na casa espírita esteja sendo realizada apenas para os encarnados. Não tem lógica, não tem sentido isso. A gente sabe, assim, mas tem hora que a gente não acredita muito, é ou não é? Não tem hora que você acha que os espíritos não estão te ajudando? Não tem hora que você pensa assim, eu acho que os espíritos esqueceram o endereço da minha casa, né? Eu acho isso. Não tem, a gente não pensa isso de vez em quando? Pois é, bate aquela dúvida, aquela incerteza, por aquilo que eu falei agora há pouco, pela nossa percepção, pelo nosso entendimento do que é a vida. Eu estava preparando um estudo ontem para o próximo domingo, que a gente vai falar sobre percepção. E aí a gente vai dar os exemplos. As pessoas, cada uma percebe as coisas do seu jeito, a sua forma. E assim, por uma feliz coincidência, eu recebi um vídeo de uma das mães que a história dela foi incluída no filme As Mães de Chico Xavier. E olha como a percepção, à medida que o espírito vai evoluindo, como que a percepção se modifica. O menino dela tinha 3 anos e meio para 4 anos, estava andando de bicicleta com a babá, caiu da bicicleta, bateu a cabeça no chão, teve uma série de convulsões e morreu. Caiu da garupa, da bicicleta, da babá. A mãe já era espírita, tudo. Olha o que é percepção. E quando ela foi visitar o Chico Xavier disse assim para ela: minha filha, você já perdoou a babá, não é? Ela disse: já. Eu já perdoei a babá, sim. E ele disse assim para ela: mas é muito pouco perdoá-la. Você tem que agradecê-la. Porque se o seu filho tivesse vindo a morrer pelas suas mãos, você jamais se recuperaria nessa encarnação. O remorso destruiria você. Então agradeça a sua babá, além de perdoá-la, porque a morte foi através das mãos dela e não das suas. Isso é percepção muito mais ampla. Muito mais ampla, não é? Porque perdoar já seria um exercício difícil nessa situação. E além disso, agradecer seria uma coisa assim, para nós espíritos comuns, impensável. Mas é aí que está o ponto. À medida que o espírito evolui, 2 coisas acontecem. Ele entende que uma mesma coisa pode ter percepções diferentes por pessoas diferentes, mas ele também aprende que às vezes o caminho realmente é diferente e nós não temos sensibilidade para perceber. Tem um terapeuta norte-americano e ele cita o seguinte exemplo de uma cliente dele que tinha um relacionamento muito difícil com o pai, muitas brigas, muitas situações difíceis. Ela cresceu nessa guerra com o pai. E ela tinha um sonho, fazer uma viagem de carro com o pai, para que eles, viajando juntos, pudessem se entender e se amar finalmente, coisa que não haviam feito até ali. E ela conseguiu essa viagem. E assim que a viagem começou, ela no banco do passageiro, debruçada na janela, contemplando a natureza. E o seu pai fazendo isso com mais cuidado, porque estava dirigindo. Num dado momento, ela disse assim: olha, pai, que rio lindo. Olha como aquele rio prova a existência de Deus. E o pai disse assim: larga de ser tonto, um rio poluído desse, um rio feio desse. Onde é que isso aí vai provar a existência de Deus?
Como feio, pai. O rio é lindo. O rio exalta a Deus. Exalta porcaria nenhuma. Ainda se fosse um rio bonito, mas é um rio horroroso. E aí, então, a menina entendeu que ela não conseguiria se entender com o pai. Não tinha jeito. Ele era muito pessimista. A viagem aconteceu de forma péssima, não se entenderam, e o tempo passou. E um dia ela teve que fazer a viagem de novo, agora sozinha. Então ela foi dirigindo. No que ela foi dirigindo, ela foi observando o lado da pista que ficava do lado do pai. E só aí ela percebeu que o rio que o pai se referia era outro, não era o mesmo. Que do lado que ela estava era o rio, do outro lado era um outro rio, esse sim poluído e sujo. E ela não teve a sensibilidade de perceber que a visão do pai realmente era de uma outra situação. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa ter sensibilidade para perceber a realidade do outro. Se eu digo assim para alguém, olha, por favor, você arruma aqui, aqui está um pouquinho todo, você arruma aqui, você vai dizer, qualquer um pode fazer isso, qualquer um que não seja anão. Porque se você pedir um anão, aquilo que você não tem dificuldade, o anão terá, por motivos óbvios, que é a questão da altura. Então, quando você desenvolve a sensibilidade, você desenvolve exatamente isso, a capacidade de perceber que cada pessoa, pela sua cultura, pelo como foi criado, pela evolução que tem, percebe as coisas de maneira diferente. Próxima frase. Compartilhe, dois pontos, o pão, as experiências e as dores. Essa eu não vou explicar. Porque tem muitas que não precisam de explicação. Compartilhe o pão, as experiências e as dores. Próxima. Descanse apenas o necessário. Cruzar os braços em tempos difíceis é dar guarida à preguiça. Descanse apenas o necessário. Cruzar os braços em tempos difíceis é dar guarida à preguiça. Pensa assim, ó. Quer ver como isso tem peso? Aquilo que a gente deixa de fazer, vou fazer uma comparação esdrúxula. Imagina uma pessoa que não é má, imagina uma pessoa que não é ruim, não tem um mau caráter, mas de repente, numa situação difícil, com a emoção à flor da pele, ela tem um surto e dá um tiro numa pessoa. Ela vai presa. E mesmo sendo aí réu primário, foi condenada a 20 anos, a pena vai cair por bom comportamento, mas pelo menos 10 anos ela vai ficar presa. Pode sair antes, provavelmente vai sair antes, mas por 10 anos ela vai ficar presa. Aí você imagine essa pessoa no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês dentro da cela, sabendo que ainda vai ter 10 anos ali. Ela deve pensar assim, rapaz, mas que burrada que eu fui fazer. Por que que eu fui puxar aquele gatilho? Mas aí, é 10 anos pela frente. Eu acho que é a mesma sensação da gente quando chegar no mundo espiritual. A mesma sensação. Você sabe que você vai ter outras oportunidades. Mas na hora que você vê o tempo perdido, você vai dizer assim, rapaz, se você for da Bahia, você vai dizer, oxe, por que que eu fui perder tanto tempo assim? E perdeu. E por um bom tempo, você só vai ter que se martirizar. Não há o que fazer. Então você imagina, por exemplo, um médium da nossa casa, que venha trabalhar no Dr. Cláudio, que consiga ficar os 2 horários, que tenha o tempo disponível para isso. Eu estou falando médium, pode ser qualquer trabalhador, porque o médium é mais fácil fazer conta. Então você pega o médium, que começa a trabalhar 2h30 da tarde, e vai aí mais ou menos até 7 horas da noite. Eu calculo que o médium deve incorporar aí no Cláudio, no mínimo, é mais, vamos colocar 30, né? Nessas horas todas 30. Eu acho que dá 50. Mas vamos colocar 30. Se um médium vem toda terça-feira, ele incorpora 30 espíritos, só o trabalho do Klaus. Imagina que ele só vem no Klaus. 30 espíritos por semana. Por mês vai dar quanto? Quanto? 120. No ano, quanto dá? Vamos imaginar que ele não perdeu nenhuma terça. Quanto? Quanto? 1.440.
Esse médium abandonando o trabalho, já pensou que prejuízo espiritual? Quanta gente ele deixa de atender? Ah, mas outro médium vai vir? Claro que vai, lógico que vai. Mas eu não estou falando de outro médium. Não estou falando da casa. Não estou falando do trabalho. Eu estou falando do médium. Eu estou falando do médium que abdicou da sua possibilidade de servir. Olha quanta gente ele deixou de atender. Entendeu? É bacana a gente pensar isso. Ó, pensa só. Os espíritos também são assim. Vamos lá, ajuda eu que eu sou péssimo em matemática. Vamos jogar para baixo, vai. É mais. Vamos colocar aí o Dr. Klaus atendendo 200 pessoas cada terça-feira. É mais. Vamos colocar 200 para arredondar. No mês dá quanto procedimento? Assim, não quantas pessoas, quantos procedimentos ele faz. Procedimento. Porque as pessoas têm o retorno, então não são 200 pessoas, são pessoas que já estão no tratamento. Vai, 200 procedimentos cada terça. No mês quanto dá? No ano? Tá. Dr. Klaus está atendendo faz 17 anos. Quanto que dá? Calcula para mim. Tem calculador aí? Quantos procedimentos vão dar? Vai, calcula para baixo, calcula 10 anos fazendo isso. 200 cada terça, vezes no mês, quanto? 96 mil em 10 anos. Em 10 anos, ó, bem lembrado, em 10 anos, Dr. Klaus atendeu uma Votuporanga inteira, em termos de procedimento. Votuporanga está com quase 100 mil habitantes, dá 90 mil e pouco. Imagine Dr. Klaus abrindo mão do trabalho, dizendo assim, eu estou muito cansado, eu já dirijo hospital aqui, no plano espiritual, já escrevo livro, vou deixar esse trabalho aí para outro. O tamanho do prejuízo de você deixar de ajudar quem precisa. Então é isso que o José de Moraes quer dizer, quando ele diz, descansa só o necessário. Ele está dizendo assim, vocês descansam demais. Ele está dizendo isso. Peça ajuda. Até Jesus precisou de alguém para ajudá-lo a carregar a cruz. Né? Que aí ele está falando da simplicidade, da humildade que a gente deve ter, para a gente aceitar o fato de que, de vez em quando, não é sempre não, mas de vez em quando, a gente não dá conta disso sozinho. Não dá. Que seja um amigo, que seja um colega mais experiente, que seja um outro médico, que seja uma casa espírita, que seja o que for. De vez em quando, a gente não dá conta e a gente precisa de ajuda. Ele também diz assim, só tem mais 3, tá? Tá acabando. Não saia, não se afaste, não deixe, não abandone o trabalho no bem. Ele, o trabalho, é a pílula diária que evita a loucura total. Vocês acham exagero? Olhando assim bem no espelho, eu acho que não. Eu acho que ele está certo. O trabalho no bem, e a gente sabe disso. Esse mundo meio doido que a gente vive, com tantas pressões, com tantas complicações, com tantas dificuldades, que seria desnecessário aqui dizer, como o trabalho nos ajuda. Aí eu vou dar um exemplo que eu dei outro dia. Você pode estar péssimo. E é isso que eu fico chateado, como muita gente falta bastante e perde o pico da coisa. Né? Não é chatice da minha parte, não. Perde o pico. Se você falta uma quarta, se falta uma quinta, você não vem na sexta, e se porventura não é o domingo do seu almoço, você não vai render como deveria no próximo trabalho que você vier. Não adianta, não vai render. E aí a gente fica pensando assim, né? Que por mais ruim que você esteja, qualquer atividade, se você vier de coração, você sai melhor. Você sai melhor. Não tem como você não. Você pode estar triste, com depressão, você pode estar com ansiedade, você pode estar com raiva da vida, venha. Venha e se entregue. Eu duvido que você saia igual quando você for embora. Não sai. E aí eu fico imaginando assim, para nós, trabalhadores, além de trabalhar,
A gente de vez em quando deita na maca, não é isso? Puxa os obsessores, não é isso? Puxa as personalidades, né? Tem semana que a gente tá mais pinel, né? E aí, assim, tem que deitar na maca mais de uma vez. Aí eu pergunto a vocês, e se a gente não estivesse trabalhando? E se você não tivesse? Porque você sabe que trabalhando no bem, você acaba tendo algumas ajudas que você não merece, né? Que você não merece. É como você está no trabalho e diz assim, vamos dar uma ajuda aqui. Aí você fica devendo, certo? 9. Motive-se e motive os outros. A motivação, a motivação não é ser hipócrita, não é ser falso, mas é você tentar evitar que a ideia ruim se propague, que a ideia negativa se propague, porque aquilo vai criando um campo energético muito destrutivo. Eu não estou muito bem. Você também não está? Não estou. Eu estou um pouco pior. Mas você viu fulana? Fulana, então, já está obsediada. E, de repente, nessa troca de informações, a gente chega tudo no centro com a certeza que está obsediado. E nem sempre a situação é tão difícil assim. E para a gente encerrar, também vamos estourar o nosso horário, ele diz assim, quanto ao caminho de Damasco, sejam sempre uma UPA espiritual, UPA fica aberto 24 horas, né? Seja uma UPA espiritual, uma faculdade do espírito e um ponto de apoio para a caridade. Um ponto de apoio para a caridade. Teve uma vez, eu vou encerrar com essa história que eu me lembrei agora. Teve uma vez que a gente fez uma festa de final de ano aqui no centro, como a gente faz todo ano, como faz até hoje, né? A gente vai mudando os modelos, mas até hoje, né? Natal, cesta básica, panetone, a gente sempre fez isso daí. E teve uma vez que a gente estava fazendo uma festa dessa, né? Quando as pessoas ainda comiam aqui, embora no Natal, no Ano Novo, geralmente elas comam, mesmo depois da pandemia, e as pessoas que estavam ali em determinado ambiente, comendo ali no refeitório, começaram a ficar um tanto que incomodadas, porque havia um homem que havia entrado, ele era um mendigo, ele morava aqui na rua mesmo, ele não tinha casa não, ele já morreu, acho que morreu. E ele veio, mas ele, além de ter feito xixi na roupa, ele também tinha feito cocô. Então, é claro que o cheiro não era agradável, né? E aí começou aquele zum, zum e tal, o pessoal achando ruim. Aí a equipe de trabalhadores veio me perguntar, Aguinaldo, o que a gente faz? Eu digo, não sei, o que vocês querem fazer? Não seria melhor a gente dar uma marmitex para ele e deixar ele comer lá fora, né? Ou dá para ele levar? Porque aí eu fiquei assim pensando, né? Aí o nordestino não era uma decisão tão difícil, né? Convenhamos. Para resolver o problema, não é a comida que ele quer? Dá a marmitex, dá o panetone dele, dá o refrigerante dele e diz que ele pode ir. Precisa assistir a palestra, precisa fazer. Diz que ele pode ir. Simples. E aí eu ouvi o nordestino dizendo assim, cuidado com o que você vai dizer. Esse bicho, se ele diz para tomar cuidado, que é para dizer, é porque tem alguma pegadinha aí no meio, né? Então, assim, aí, não porque eu sou evoluído, eu consegui ter sabedoria, não foi isso não, que eu fiquei com medo, porque eu fiz um raciocínio lógico. O que seria o lógico? Tá aqui seu panetone, tá aqui sua marmitex, tá aqui seu refrigerante, pode ir embora, pode ir. Se o nordestino diz assim, tome cuidado com o que você vai dizer, deve ser para dizer o contrário. Ele disse, não, deixa ele aí, quem estiver incomodado que vai embora, é para ele ficar. E ele ficou. Aí depois, na nossa sessão mediúnica, o nordestino contou a história. Ele disse assim, olha, no meio da festa, nós sofremos um ataque espiritual, né? Um bando bem armado que queria entrar para criar confusão aqui dentro. Era um domingo de manhã. Nós cercamos a instituição, ficamos todos ali, armados também, para eles não entrar. O chefe do bando, deu um passo à frente, pediu para conversar com o responsável era eu, disse o nordestino. Eu fui até ele disse o seguinte, nós vamos entrar. E eu disse, não, aqui vocês não entram. Nós vamos entrar numa briga, mas entrar vocês não vão. E aí o espírito disse assim, nós vamos entrar com a permissão deles. E o nordestino disse, não, vocês não vão entrar. E nós vamos entrar porque todo o povo que está aí dentro, esses espíritos, é tudo hipócrita.
E o nordestino disse, olha, não é bem assim, eles estão se esforçando. E aí o espírito disse assim, então eu desafio você. Vamos fazer o seguinte. Aí o espírito olhou, viu o homem cheio de cocô, e aí o obsessor, nós vamos induzi-lo a bater no portão. Se eles não deixarem entrar ou colocá-lo para fora, é porque eles são hipócritas. O senhor concorda? O nordestino disse, concordo. Então vamos fazer um trato. Se ele for para fora, a gente entra e o senhor não faz nada. Ele disse, eu aceito. Vamos fazer o trato. Pode fazer. E aí os obsessores incluíram, e o nordestino disse assim, se vocês pedem para o homem sair, você estava enrolado. Porque aí a gente tinha que deixar eles entrar. E aí eu, com essa velha minha mania de falar demais, se a história tivesse acabado aí, linda, linda, mas não. Eu tenho que falar, né? Eu tenho que ir além. Eu disse, nossa, nordestino. Então eu fui bem pra caramba, hein? Ele disse, mais ou menos, não é? Não tinha um homem aí dentro para dar um banho nesse homem, trocar ele de roupa? Eu disse, não fomos tão bem assim. Mas evitamos a invasão, já é alguma coisa. Bom, estouramos o nosso horário, muita paz, muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Valeu.